Diná é conhecida na Bíblia principalmente pelos eventos que ocorreram em Siquém e também por ter sido filha de Jacó. Essa história está registrada no livro de Gênesis. Meu nome é Wellington Schneider e nesse vídeo você conhecerá a história de Diná. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e se puder deixe o seu gostei ou compartilhe este vídeo. Diná foi a única filha de Jacó que se tem registro bíblico, sendo fruto de seu casamento com Lia. Diná tinha 6 irmãos, sendo eles Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. A narrativa bíblica nos conta que Jacó acampou aos arredores de Siquém e, segundo os eruditos, ali ficou por cerca de 8 anos. Neste meio tempo, Diná estaria então com a idade de aproximadamente 14 anos. O texto bíblico nos informa que certo dia, Diná, a filha de Jacó, saiu para visitar algumas amigas naquela região. Porém, acabou sendo violentada pelo filho do governante daquela cidade. Este homem possuía o mesmo nome da cidade e era chamado de Siquém, o filho de Amor. Siquém era filho do príncipe Amor, talvez devido a isto pensasse que por ser filho do governante da cidade, poderia fazer o que bem desejasse sem ser punido. Siquém acabou violentando Diná, mas acabou se apaixonando por ela. Procurou então reparar o que havia feito, propondo o casamento com ela. Siquém chegou a pedir ao seu pai Amor que conseguisse aquela jovem para ele como esposa. Ele havia tomado à força, mas agora tentava conquistá-la pelo amor. Ao que parece, Siquém não estava apenas tentando corrigir seu erro. Ele de fato estava apaixonado por ela, apesar de toda a maldade que havia feito a jovem. Jacó ficou estarrecido ao saber do que acontecera com sua filha. E da mesma forma seus filhos se indignaram quando souberam do mal que Siquém havia feito a Diná. Jacó não tinha poder militar suficiente para se vingar do governante de Siquém. Talvez por esse motivo não tenha tomado uma atitude contra eles, mas os filhos de Jacó haviam feito um astuto plano para promover a vingança a respeito do que havia sido feito a Diná. Amor, o pai de Siquém, foi até Jacó pedir que ele permitisse que seu filho Siquém se casasse com Diná, para que assim eles vivessem em paz. Isto era um problema, pois a família de Jacó não se casava com os cananeus, e Jacó dificilmente permitiria isto. Amor chegou a propor que eles mesclassem as tribos, que se casassem com suas filhas, e assim haveria cooperação de recursos e comércio. Com isso todos se beneficiariam. Porém Jacó sabia que Esaú tivera problemas ao se misturar com os cananeus. Além disto, tinha a ciência da orientação de seu pai em manter os matrimônios dentro da própria tribo. Os irmãos de Diná concordaram com o casamento, mas isso fazia parte de seu plano de vingança. Pediram então como condição para que o casamento fosse realizado que os homens de Siquém fossem circuncidados. Isto faria com que os homens da cidade ficassem fragilizados, o que daria grande vantagem aos filhos de Jacó. Além disso, os filhos de Jacó também ameaçaram levar Diná para longe dali, caso não aceitasse a proposta da circuncisão. Amor e Siquém então concordaram em realizar a circuncisão, foram até os portões da cidade e comunicaram o que haveriam de fazer. Nas portas da cidade eram efetuados os tribunais e julgamentos, ali também se resolviam as questões sobre os interesses públicos da cidade. A proposta soou agradável àquele povo, pois por serem mais numerosos, a mesclagem das tribos acabaria favorecendo os heveus. Sendo assim, ao longo do tempo, acabariam absorvendo o povo de Jacó e todos os seus bens. Aqueles homens acabaram concordando com a proposta e então foram circuncidados juntamente com Amor e Siquém. No terceiro dia após serem circuncidados, a dor da operação estava em seu ápice. Se aproveitando disso, Simeão e Levi começaram sua vingança por Diná. Alguns sugerem que eles estavam acompanhados de outras pessoas que auxiliaram na vingança, e que somente Simeão e Levi são citados por se tratarem dos líderes do grupo. Em sua sangrenta missão, Simeão e Levi promoveram uma grande matança. Os heveus haviam se tornado alvos fáceis e toda a cidade acabou pagando o preço da culpa de Siquém, filho de Amor. Além da matança, os filhos de Jacó saquearam a cidade, roubando seus bois, ovelhas e jumentos, além do que haviam em suas casas. Também levaram suas mulheres e crianças. Jacó desaprovou e repreendeu seus filhos pelos atos cruéis que haviam feito.
e Diná acabou voltando para a casa do seu pai. O texto bíblico não registra um novo casamento para ela, o que indica que provavelmente permaneceu solteira. Tempos depois, quando Jacó vai ao Egito, Diná o acompanhou em sua viagem. Os escritos literários da época nos mostram que ofensas contra a irmã de alguém era considerada uma questão muito séria, e se fosse solteira, os irmãos e o seu pai tinham o direito de se vingar. Caso fosse casada, além dos irmãos e do pai, o marido tinha a obrigação de promover a vingança.